Olá para você de casa, boa noite. Hoje é dia 19 de setembro, terça-feira, e nós vamos acompanhar agora no Jornal Sentinela Notícias, segunda edição, os destaques de hoje. Pesquisadores querem aumentar a produção de mel das abelhas sem ferrão. Marinha aprova plano de reflutuação do rebocador que está no fundo do Rio Amazonas. Santa Casa recebe mesa cirúrgica. O equipamento faz parte do projeto Barco Hospital. Debate esquenta oposição e base do governo na Câmara. Secretário de Meio Ambiente não compareceu para dar esclarecimentos do ICMS verde. E mais, IFPA divulga hoje a homologação dos inscritos no processo seletivo do segundo semestre. Essas informações você passa a acompanhar agora aqui no Jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta quarta-feira, que já está no ar. E muito boa noite a você de casa que está nos acompanhando aqui pela Sentinela TV. Obrigada pela sua audiência. Nós vamos iniciar esse primeiro bloco do Jornal Sentinela Notícias, segunda edição, falando sobre as notícias regionais. O Amazonas possui cerca de 10 mil criadores de abelhas sem ferrão. Junto a esses produtores, colhem todos os anos aproximadamente 800 toneladas de mel. Um estudo realizado no INPA mostra que essa espécie de abelha nativa da região amazônica é capaz de produzir, mas quando recebe o alimento adequado, a produção de mel pode até dobrar. A reportagem é da Band Amazonas. Veja. As abelhas têm um papel fundamental para manter o equilíbrio do ecossistema, mas é o mel produzido por elas que tem chamado a atenção de muitos produtores rurais do Amazonas. O mel produzido pelas abelhas sem ferrão é rico em vitamina e possui outros nutrientes. Há anos, o manejo sustentável das abelhas menípulas tem se mostrado rentável e ecologicamente correto. A meliponicultura se tornou uma das principais atividades do agronegócio aqui do Amazonas. A expectativa é que a produção de mel feche esse ano em alta. E a estimativa para o ano que vem também é boa. Por isso, os cientistas estão tentando descobrir maneiras de melhorar a criação das abelhas aqui na região. E um desses estudos, desenvolvidos aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, já descobriu que as abelhas sem ferrão produzem mais quando se alimentam adequadamente. A descoberta foi feita a partir da análise do mel em laboratório. Foi aqui que o pesquisador Marcos Gonçalves Ferreira percebeu que pelo menos 109 espécies de plantas nativas da Amazônia fornecem pólen que garantem a alta produtividade de mel. Uma espécie de planta em questão que é muito importante para a produção de mel dessas abelhas que são criadas na meliponicultura. Que é endêmica aqui da região. Que espécie é essa que faz com que a abelha produza mais? Bom, para nós aqui a gente conhece como triplares, né? Triplares brasilienses ou surinamenses, que são espécies que ocorrem aqui na Amazônia, mas popularmente conhecida como taxi, né? Em alguns lugares também é conhecido como pau-formiga, e ela é muito importante para a produção de mel. Por quê? Porque é um tipo polínico, né? Um grão de pólen de uma planta que a gente só encontra em amostras de mel. Então o meliponicultor pode plantar isso próximo à sua colmeia? O ideal é que quando for iniciar a meliponicultura já tenham esse grupo de planta na propriedade ou em volta ou no entorno, porque favorece a criação. O comportamento produtivo das abelhas sem ferrão é monitorado também no campo. Aqui dá para notar que uma colmeia como esta é capaz de produzir uma safra de 3 a 4 litros de mel por ano. Se aplicada às novas técnicas de manejo alimentando adequadamente as abelhas, a produção de mel pode até dobrar. Então vai desde o formato da caixa, divisões, transferência, produção de pasto meliponícola, né? Então todo esse conjunto vai dar uma produção melhor para ele,
com uma produção melhor tem uma renda melhor também. E essas abelhas, por possuírem ferrão atrofiado e não possuírem veneno, então é de fácil assimilação e de fácil manejo e não precisa tanto investimento. As abelhas com ferrão atrofiado produzem um mel diferente que agrega qualidade. E agora, a partir disso, conhecendo a importância da vegetação na produção de mel e pólen, os produtores rurais do Amazonas sabem que é garantido o retorno do investimento na criação de abelhas sem ferrão. E mudando de assunto, a Marinha aprovou o plano de reflutuação do rebocador que está no fundo do rio Amazonas. Os materiais já saíram da empresa na Holanda e devem chegar a Óbidos no final de outubro. Acompanhe as últimas informações desse caso. O comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil assinou na tarde de ontem a portaria que aprova o plano de salvamento e remoção do empurrador da empresa Transportes Bertolini. A embarcação afundou no rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, no dia 2 de agosto deste ano, após se chocar com o navio Mercosul Santos. O plano foi apresentado pela empresa holandesa do Grupo Boskalis do Brasil Dragagem e Serviços Marítimos. A Capitania de Santarém recebeu no dia 14 de setembro e foi encaminhado no dia seguinte ao 4º Distrito Naval em Belém para análise. De acordo com o 4º Distrito Naval, a Capitania Fluvial de Santarém fará a fiscalização do trabalho e reflutuação, auxiliando no controle de tráfego de embarcações, contribuindo para a segurança da navegação. Desde o naufrágio, 9 pessoas que estavam a bordo do empurrador estão desaparecidas. Os familiares cobram agilidade no resgate da embarcação. Os equipamentos que serão utilizados na reflutuação já saíram da Holanda e estão a caminho do Brasil. A previsão é que cheguem ao município de Óbidos no final de outubro e que o processo de içamento do empurrador dure em torno de 12 dias. Uma cabra e uma rede gigante serão utilizadas para garantir que tudo que estiver dentro do rebocador seja retirado do fundo do rio. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Santa Casa recebe mesa cirúrgica. O equipamento faz parte do projeto Barco Hospital. Debate esquenta a oposição e base do governo na Câmara. Secretário de Meio Ambiente não compareceu para dar esclarecimentos do ICMS Verde. E mais, IFPA divulga hoje a homologação dos inscritos no processo seletivo do segundo semestre. Essas informações você vai acompanhar logo após o nosso intervalo. Não saia daí que nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta com a programação do Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. E a Santa Casa recebeu hoje uma mesa cirúrgica. O equipamento novo e moderno faz parte do projeto Barco Hospital. E esse é um dos primeiros que a Santa Casa receberá durante esses dias. Veja. A Santa Casa recebeu na manhã de hoje um novo equipamento que faz parte do projeto Barco Hospital. A mesa cirúrgica veio da cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e será implantada no novo hospital, que será inaugurado ainda este ano. Segundo a direção da Santa Casa, um dos primeiros equipamentos que estarão oferecendo assim um atendimento moderno e de qualidade para a população obidense. Esse equipamento faz parte do projeto do Barco Hospital, né? Daquele recurso que a gente tinha conseguido para viabilizar equipamentos para a Santa Casa. Então hoje chegou a mesa cirúrgica, né? É o primeiro equipamento de vários que vão estar chegando nos próximos dias para esse novo hospital que a gente está consolidando aos poucos. Não sei se vocês sabem, mas a Santa Casa já está em andamento, né? E a gente pretende inaugurar até o final do ano, primeira ou segunda quinzena de dezembro, é a parte de baixo, que é a parte onde vai ter os equipamentos. E
como também toda essa parte ambulatorial, né? Então, esse é o primeiro desses vários equipamentos que estão chegando para a Santa Casa, que vai compor esse novo hospital. E vai lembrar que é um equipamento novo, não é, Frei? Bem moderno. É um equipamento moderno, novinho, que foi, volto a falar, adquirido pelo recurso do barco. Bom, Frei, então esse equipamento, né, já vai fazer parte então dessa inauguração que vai beneficiar cada vez mais a população, não é através do Hospital Dom Floriano, através dos projetos, né, como o Barco Hospital, que é um grande projeto, né? Isso, desde do dia que a gente chegou aqui, a gente tem buscado viabilizar buscar melhorar cada vez mais a nossa assistência, né, humanizar mais, né, e esses equipamentos, eles fazem parte da humanização. A humanização que a gente pretende é através de equipamentos, como também através de colaboradores. Então é toda uma rede que a gente sonha e que a gente aos poucos vai consolidando. O Barco Hospital também é uma outra história, que é uma outra conquista que a gente conseguiu. A gente já estava aqui em Óbidos, se eu não me engano, a gente conquistou, foi o ano passado, que foi oficializado. E também um grande sonho que brevemente vai estar atendendo a comunidade, juntamente com a Santa Casa totalmente equipada e com novas instalações. E mudando de assunto, falando sobre as notícias do Legislativo Municipal, o debate esquentou entre a oposição e a base do governo na Câmara nesta terça-feira. O secretário de Meio Ambiente não compareceu para dar esclarecimentos sobre o ICMS verde. A ausência gerou muitas críticas. Acompanhe. Na Câmara Municipal, o debate entre oposição e situação foi mais acirrado nesta terça-feira. Talvez o mais aquecido desta legislatura. De um lado, aqueles que defendem as ações do governo Chico Alfaia. E no contraponto, os parlamentares que são críticos à gestão atual. Na sessão de hoje, o secretário de Meio Ambiente, Ednildo Queiroz, estaria prestando informações sobre a pasta gerenciada por ele, o que não ocorreu. A ausência do secretário gerou duras críticas. O vereador Kedson das Máquinas, que levou a denúncia de um possível desvio de finalidade de recursos do ICMS verde, lamentou. A gente aqui não está para perseguir prefeito, até porque eu tenho uma admiração muito grande pelo prefeito Chico Alfaia, né, que já nos atendeu por inúmeras vezes. Mas a gente está aqui, a gente foi eleito pelo povo para a gente fiscalizar, né? Eu não posso me omitir aqui diante de uma situação que eu estou vendo que está errada. Então, nós fizemos uma denúncia, como já é do conhecimento da imprensa, do conhecimento de vocês, e pedimos que o secretário trouxesse a esta casa, né, um relatório do que foi repassado, né, do ICMS verde para o município e o que foi gasto com isso. Porque eu, como conselheiro, membro do Conselho do Meio Ambiente, fui cobrado pelos conselheiros, né, e resolvi fazer a denúncia para a gente poder saber o que está sendo feito com esse recurso. E daí para cá foi cobrada a presença do secretário nesta casa, com os relatórios, com essa documentação, e até o momento nada, né? O assunto gerou mal-estar até mesmo com os vereadores da base do governo. A lei orgânica do município diz que é competência do secretário comparecer perante a Câmara Municipal para prestar esclarecimentos, quando for convocado regimentalmente. O líder do governo, o vereador Rubinho Souza, disse que não dá para defender o indefensável. O presidente da Câmara convidou o secretário de Meio Ambiente, senhor Ednildo Queiroz, por através de ofício. Nós esperávamos que o secretário comparecesse, né? Ele não compareceu, por motivos particulares, ele alegou. Mas esse embate é normal entre oposição e base. Mas eu ainda acredito que o secretário virá e trará as informações que esta casa está pedindo, como esclarecimentos sobre o ICMS verde, né, o recurso do ICMS verde. A base, ela tem uma certa informação, não é como o secretário. Se ele me perguntar como está indo a Câmara, eu vou saber responder para o secretário, para quem for. Mas tem situações que o secretário tem que esclarecer sobre a sua pasta que ele responde. Isamarque Soares, que integra a base do governo na Câmara,
não concorda com a ausência do secretário, mas defende a gestão Alfaia e diz que o prefeito não pode resolver todos os problemas em 8 meses de mandato. Ninguém pode pensar de todas as formas iguais. Existem as diferenças nas discussões, existem as diferenças em defender o prefeito e até hoje, até o momento, nós somos da base do prefeito. Defendemos o prefeito em algumas situações que achamos que é melhor para o município. Tem situações que a oposição bate por achar que deve bater a administração pública, porque o prefeito Chico Alfaia não pode resolver todos os problemas que Óbidos está passando dentro de 8 meses. Sabemos que já foi muitas coisas criticadas, sabemos que tem coisas erradas, sabemos ainda, porque ainda não deu para consertar tudo, mas aos poucos está sendo engatilhado, aos poucos está sendo feito. Sabemos desse atraso que deu do pagamento dos funcionários, mas brevemente, logo, provavelmente amanhã já esteja na conta. O secretário de Meio Ambiente ficou de vir hoje a esta casa a dar alguns tipos de explicações, mas infelizmente não foi possível por assuntos particulares dele, que ele deveria estar aqui para prestar a esta casa alguns esclarecimentos que está sendo sabatinado aqui nesta casa. O presidente da Câmara, vereador Preto, ferrenho crítico da gestão atual, não poupou reprimendas à postura do secretário e a outras atitudes da prefeitura, como o atraso de salário. Infelizmente, nós estamos batendo na mesma tecla, até porque, é como sempre tenho dito, o governo tenta desmoralizar a Câmara. E nós não vamos aceitar, eu não vou aceitar esse tipo de atitude. Eu questionei hoje aqui, hoje é dia 19, meus amigos, e o funcionário público ainda não recebeu, não dá para aguentar mais esse tipo de atitude. E não recebeu por quê? A base tenta justificar, dizendo que o fundo de participação diminuiu. Ora, isso é conversa para boi dormir, meus amigos. O que aconteceu é que a folha inchou de macho. Nós temos que acabar com esse tipo de procedimento, não só dentro do nosso município, o nosso país não aguenta mais esse tipo de situação, o nosso estado não aguenta. Não podemos aqui ir para uma campanha e ganhar uma eleição com o compromisso de empregar todo mundo e sacrificar aquelas pessoas que são concursadas. Nós temos os aposentados que deram uma vida por este município trabalhando. Preto disse que vai continuar fiscalizando o governo e, se isso for oposição, ele assim continuará sendo. Não vou me calar. Se fazer esse tipo de questionamento aqui dentro da Câmara é ser oposição, eu vou ser oposição sim, por não concordar com certas atitudes do Executivo. Principalmente essa, porque o secretário não veio, a culpa não é do prefeito? É sim, tem obrigação de me prestar esclarecimento com a Câmara, tanto o secretário como o prefeito. E em nota, o secretário se defendeu, alegando que recebeu o ofício do Legislativo para esclarecimentos, mas que não confirmou a sua presença oficialmente na ida à sessão. O titular da SEMA esclareceu que todos os dados serão apresentados em breve e que deve ir à sabatina na Câmara. E mudando de assunto, o processo seletivo para o ingresso no curso de educação profissional técnica de nível médio na forma de oferta de ensino subsequente do IFPA abriu inscrições para o preenchimento de 90 vagas. As inscrições encerraram e a homologação das inscrições tinha previsão para sair nesta terça-feira. Acompanhe. O processo seletivo do Instituto Federal do Pará, Campus Óbidos, que abriu vagas para 2 cursos na modalidade subsequente, encerrou as inscrições às 23h59 do dia 17 de setembro. São 40 vagas para o curso técnico em manutenção e suporte em informática e 40 vagas para o novo curso de técnico em meio ambiente. De acordo com o cronograma divulgado pela comissão responsável do processo seletivo, hoje, dia 19 de setembro, haverá a publicação da homologação das inscrições dos candidatos. Até o dia 20 deste mês, ocorrerá a publicação da ordem da realização da primeira e segunda etapa do processo seletivo. Seguindo o cronograma, nos dias 23 e 24 de setembro, das 8 às 11 e das 14 às 17 horas, será o período de realização da primeira e segunda etapa do processo seletivo. A publicação do resultado final do processo deve ocorrer
no dia 28 de setembro. De acordo com a coordenação, todas essas informações serão publicadas no site do Instituto. Os candidatos selecionados e aprovados devem iniciar os cursos já no mês de outubro. E essas foram as informações desta terça-feira. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações para você de casa. E a você eu desejo uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.